Oi pessoal, tudo bem? Voltei aqui para falar sobre um assunto que eu estou falando no meu Instagram. Eu fiz uma enquete lá nos stories, dei 3 opções e a opção que venceu foi falar sobre síndrome do pensamento acelerado. Antes de começar o assunto, deixa eu explicar. Hoje eu estou num lugar mais aberto do que o de costume para poder gravar o vídeo, então pode ser que você ouça alguns sons, som de cachorro do vizinho, som de gente batendo palma, de gente chamando alguém, tudo aqui na vizinhança, tá? O barulho não é aqui na minha casa. Eu aprendi que a gente tem que fazer as coisas com o que a gente tem, porque se a gente for esperar ser perfeito, se a gente for esperar ter um estúdio top das galáxias, se a gente for esperar ter uma iluminação top das galáxias, a gente não faz nada, a gente não faz vídeo, a gente não fala nada. Então, eu já estou explicando aqui para vocês sobre todas essas questões, porque eu sei que tem pessoas que vão ver o vídeo e vão ficar julgando. Bom, então é o seguinte, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Priscila, eu sou professora, eu sou educadora, tá? Mas eu não sou pedagoga. Eu sou psicopedagoga, tá? Psicopedagoga clínico institucional. E eu também escrevo, eu sou escritora, tenho 2 antologias publicadas, eu ainda não tenho o meu livro, somente o meu livro, tá? Mas eu sou escritora, eu tenho meu blog, eu crio conteúdos para o meu Instagram, e que mais? Sim, eu sou da área de moda, sou consultora e coach de imagem pela École Brasil, que é uma escola da França, e desenho também. Sou desenhista de moda, eu tenho minha marca de moda que ainda não está funcionando, mas ela existe, enfim, né? Eu faço várias coisas assim, mas eu não sou multitarefas. Eu costumo dizer que eu tenho vários empreendimentos que eu jogo, eu junto tudo para colocar em uma coisa só. Mas eu estou me apresentando por quê? Por causa do tipo de assunto que eu vou falar aqui. Porque tem gente, eu sei, eu falo assim porque eu já imagino os tipos de pessoas que podem estar assistindo o vídeo. Tem gente que pensa assim, como é que ela fala um assunto desse? Da onde que ela tirou isso? Bom, primeiro que o assunto que eu vou falar vem desse livro aqui, do Dr. Augusto Cury, um livro que eu gosto demais. O Dr. Augusto Cury, eu gosto demais do trabalho dele, tá? Mas eu também, ao longo do, como é que eu vou dizer? Os próximos vídeos que eu vou gravar, eu vou falar de coisas que as pessoas podem pensar de onde que ela está tirando isso. Tirando dos meus conhecimentos, tirando de tudo que eu vim aprendendo ao longo da minha vida. E ainda tem coisas que eu aprendi que eu não paguei para aprender, que eu fui atrás, que eu corri atrás, que eu pesquisei, que eu meti a cara e aprendi. E eu vou dizer para você, você pode falar sobre qualquer coisa que você quiser, qualquer coisa que você aprenda, tá? Seja na internet, seja fora da internet, você pode pegar isso, é um conhecimento, tá vendo? O vizinho tá, só pode ser jogo. Você pode pegar isso e fazer, sei lá, você pode postar sobre esse assunto que você sabe, você pode ajudar outras pessoas, entende? Hoje em dia, não precisa de ninguém ser um PhD para poder passar conhecimento, inclusive também vender conhecimento. Esse livro aqui, eu vejo a grande importância dele, principalmente para os jovens da nossa geração. Por quê? Você pode ver como é que as crianças hoje estão, não é? As crianças hoje, elas estão viciadas em telas de celular. E se elas estão assim, imagine os adolescentes. Eu sou professora de adolescentes, tá? Eu trabalho em escola de ensino médio, eu sei muito bem, tá? Tem 17 anos que eu tenho essa profissão. Eu sei muito bem como é que está a situação hoje dos nossos jovens e das nossas crianças por causa da síndrome do pensamento acelerado. Priscila, a síndrome do pensamento acelerado, ela afetou os jovens da nossa geração? Só afetou. Tá? Se tem uma faixa etária que ela mais afeta são os jovens. Se ela afeta nós, os adultos, imagina os jovens. Então, por isso, eu vejo a importância de falar sobre esse assunto. E eu acho, tá? Depois que eu li esse livro, eu cheguei à conclusão de que isso é necessário. O quê? Que as escolas do Brasil inteiro, seja pública, seja particular, que elas investam nesse conhecimento da síndrome do pensamento acelerado para tratar dos nossos jovens e das nossas crianças. Você pode estar me vendo aqui falando, né, bem, legal, e eu não gosto de fazer vídeo. Inclusive, eu não me sinto muito à vontade às vezes, eu acho que eu não estou falando direito, eu acho que eu estou fazendo uma cara que não é para fazer, que eu estou... Enfim,
Eu nunca fiz curso de oratória, tá? Eu não sou atriz, nunca fiz curso de teatro, mas como eu sou professora, eu acabei aprendendo na profissão, nos ossos do ofício, a ter que me soltar, a ter que falar. Então, hoje em dia, como a internet, né, é o campo que a gente, né, parece que... Tá vendo? Ó, por isso que eu não gosto de fazer vídeo, eu começo a tropeçar nas minhas palavras. Eu prefiro escrever. A internet é um campo muito amplo para as pessoas se comunicarem, né? Então, eu venho aqui fazer vídeo, porque se eu for postar isso, sei lá, no Instagram, em forma de template, o engajamento, sabe, ele não vai alcançar, vocês sabem como é que é o algoritmo, né? Então, ele não vai alcançar tanto, né? E, como eu falei, no Instagram não dá para eu falar o assunto de uma maneira muito... Tá vendo? Por isso que eu não gosto de gravar vídeo. No Instagram não vai dar para eu gravar o assunto de uma forma mais abrangente, falar muito sobre isso, porque o tempo lá é curto pra gente gravar as coisas, tá? Então, eu vim aqui, né, já que eu tenho um canal aqui, eu quase não uso, mas eu tenho, então eu vim aqui para falar sobre esse assunto. É bem provável que eu não consiga falar sobre o assunto todo nesse vídeo aqui de hoje, porque eu também não gosto de fazer vídeos muito extensos, porque para editar é um saco, tá bom? Sinceramente é um saco. E também porque muita gente não vê, não assiste, enfim. Então, eu provavelmente esse vai ser a parte 1, essa vai ser a parte 1 do vídeo, tá? Não é resumo, não é resenha, porque o livro ele fala mais do que a SPA, ele fala sobre outros assuntos relacionados à ansiedade. Como estou tratando só do assunto da SPA, tá? Eu vou então, eu não vou fazer resenha do livro todo, eu vou pegar só essa parte do livro e fazer aplicações, tá? Então, a gente vai ver sobre a diferenciação da SPA de outros transtornos. Primeiro, definição do que é SPA, o que é isso, tá? A diferenciação dela de outros transtornos, as causas dela, os níveis de SPA, consequências da SPA e a maneira de você lidar, ou seja, de você gerenciar a SPA. Porque, gente, eu vou falar a verdade. Inclusive, não é eu que estou falando. O Augusto Cury fala no livro dele que não tem como acabar com a SPA, principalmente no mundo de hoje, né? Que a tecnologia vai crescendo cada vez mais. O único jeito é gerenciar. Então, gerenciar é a forma que a gente tem de solucionar essa síndrome, tá? O problema da SPA. Então, vamos começar, tá? Com a definição da SPA e as causas dela. Bom, eu acredito e gosto de falar naquela teoria de que o ser humano é movido por pensamento, sentimento e comportamento. Como assim? Tudo começa aqui no nosso pensamento. E do pensamento vai para o coração. Ou seja, do pensamento vai para o sentimento. E, consequentemente, é tudo questão de consequência. Consequentemente, o que está no coração vai para as atitudes. Ou seja, o que está no coração, no sentimento, vai para o nosso comportamento, vai para as nossas ações. Então, agora imagina, se você tem a síndrome do pensamento acelerado, o seu pensamento vai estar doente, seu pensamento vai estar contaminado. Então, isso vai chegar no seu sentimento. Então, você vai ter sentimentos tóxicos contaminados que vão prejudicar as suas atitudes. Então, você vai ter ações e atitudes, tá? Provocadas por essa síndrome. E isso tudo não vai ser nada saudável para você. Imagina então um bonequinho, tá? Eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui na tela, mas imagina um bonequinho. E esse bonequinho, a cabeça dele vai representar o pensamento. O tronco dele, nessa parte aqui, vai representar o coração, o sentimento, e as mãozinhas dele, as atitudes. Agora, eu até anotei aqui para não esquecer, tá? Então, o que acontece nos nossos pensamentos? Isso aí, segundo a teoria do Augusto Cury, como eu falei, segundo o livro que eu mostrei para vocês aqui no início. Os nossos pensamentos, imagina um teatro, tá? Imagina um palco. O eu, tá? Que é você, tá? Que é a sua essência, o eu, ele vai fazer, né? Ele vai estar lá no centro, ele que vai estar comandando os pensamentos, organizando tudo. Só que, segundo Augusto Cury, o pensamento não é construído sozinho, porque ele é multifocal. A construção do pensamento é multifocal, não é unifocal. Ou seja, o eu
tá? Que constrói os pensamentos, ele vai ter coadjuvante nesse palco, nesse teatro aí, nessa metáfora que eu estou fazendo aqui, que é uma metáfora que Augusto Cury que criou. Então, suponhamos que o seu eu está lá no palco e ele não está sozinho. Chegam os atores coadjuvantes para atuar com ele. Um se chama gatilho da memória. Gatilho da memória ou só gatilho? Não sei. Gatilho, qualquer coisa eu anoto aqui depois. Janelas da memória e autofluxo, tá? São 3 fenômenos. Ele chama de fenômenos que trabalham na construção dos pensamentos. E eles estão sempre atuando junto com o eu. O problema é que nem sempre o eu consegue ser o protagonista nesse palco, nessa peça teatral da vida. Porque às vezes o eu fica de longe observando o gatilho atuar ou as janelas da memória atuar, ou ele fica observando o fenômeno do autofluxo ganhar o protagonismo. E muitas vezes esses 3 elementos aí, esses coadjuvantes, eles não ajudam muito o eu, tá? Se eles estiverem doentes, né, não tem condições. Se você for ler o livro, esse livro que eu te mostrei do Augusto Cury, ele vai explicar nesse livro sobre as janelas da memória, aí tem as janelas killer, né, por causa das memórias ruins, tá bom? Mas eu não tô falando sobre isso, eu tô falando aqui sobre a construção de pensamento que tem a ver com a SPA. Então, quando o eu, ele não é o protagonista, quando ele fica mais observando do que agindo, do que tomando as rédeas do pensamento dele, ele deixa os outros tomarem, os outros elementos tomarem as rédeas do pensamento dele. O que acontece? Isso já é ruim, isso não é bom, tá? Agora, o que a SPA, o que a Síndrome do Pensamento Acelerado tem a ver com essa metáfora, tem a ver com isso aqui que eu estou falando? Porque a Síndrome do Pensamento Acelerado, ela tem a ver com o ritmo alterado dos pensamentos. Ela tem a ver com o ritmo acelerado dos pensamentos, já diz o nome dela. Então, se você tem um eu, que ele não é o protagonista, que ele não consegue tomar as rédeas do pensamento dele, do palco da vida dele, e deixa os coadjuvantes tomarem conta na maior parte do tempo, se isso já é ruim, imagina quando esses coadjuvantes entram em cena com um ritmo alterado, com o ritmo acelerado, tá? Então é isso. Quando os pensamentos construídos pelos coadjuvantes do eu estão em ritmo alterado, isso mais somado à falta do domínio do eu, ou seja, a incapacidade dele de gerenciar os pensamentos dele, o palco da mente dele, isso tudo aí vai fazer com que os pensamentos sejam dominados pela SPA. E aí, gente, é um pulo para chegar no sentimento.